Boa noite, queridos. Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente aqui nesse lugar e com certeza está presente aí onde você está, derramando da sua graça, da sua paz, essa paz que realmente só encontramos nesse refúgio, nesse abrigo que é a presença do Senhor na nossa vida. Você deve estar até estranhando, mas o que a Priscila está fazendo nessa vigília de cura e libertação? Porque geralmente, como vocês sabem, eu como pianista da área da música, normalmente eu me escondo, né? Ou melhor, eu deixo que Deus me use na área da música. Mas, queridos, eu tenho aprendido tanta coisa nessa área, através de um curso que nós estamos tendo aqui na igreja. Eu louvo a Deus por esses líderes que têm me ensinado tanta coisa à luz da Bíblia, que eu queria compartilhar com você. Eu queria compartilhar com você um pouco do que eu tenho aprendido e de uma experiência que eu tive recentemente. Então eu quero pedir que você fique mais um pouquinho aqui conosco e que você vá dizendo assim ao Senhor: Senhor, assim como o Senhor tem se revelado a essas pessoas que estão aqui falando nessa live, que o Senhor se revele também a mim nessa noite. Faça essa oração, vamos fazer juntos? Deus, nós estamos aqui reunidos com esse propósito tão especial, que é o que o Senhor tem para nós, que é de cura e libertação. Nessa área, Senhor, que tem atacado as nossas vidas emocionais e espirituais, que é a depressão. Então eu quero te entregar cada pessoa que está nesse momento assistindo a essa live. Assim como o Senhor trabalhou na minha vida poderosamente, que o Senhor possa fazer essa mesma obra na vida de cada pessoa que está aqui nesse instante me ouvindo. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para atuar no nosso meio e que Ele mesmo esteja fazendo essa obra, Senhor. Usa-me a mim, usa cada um que está aqui ministrando nessa noite aos corações e principalmente que o Espírito Santo possa ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus, amém, amém. Querida, o que eu quero dizer aqui para começar é dizer que todos nós podemos passar por um momento de depressão. As causas podem ser as mais diversas possíveis. E eu quero aqui dizer que ano passado eu tive uma experiência de uma frustração, uma decepção muito grande na área profissional, com determinada pessoa que me disse palavras que até hoje ecoam nos meus ouvidos. E essas palavras não me fizeram bem. E você imagina meses a fio, eu tendo que lidar com essa emoção que tomou conta de mim, esse sentimento que se misturava com sentimento de culpa, se misturava com sentimento de raiva, sentimento de frustração, de decepção muito grande, e aquilo foi causando uma dor tão grande na minha alma, porque como nós ouvimos aqui essa noite, existe uma parte de nós que é muito controlada pelas emoções e outra parte que é muito controlada pela razão. Então, por mais que eu soubesse que aquilo não era verdade, que eu não queria que aquilo me atingisse, aquilo foi criando uma dor muito, muito profunda na minha alma. E eu tinha que vir aqui à igreja, tinha que ministrar o louvor, tinha que tocar, tinha que me relacionar com as pessoas, mas aquele sentimento ainda estava ali dentro de mim e causando, sim, uma grande depressão. Embora não tenha sido uma depressão a ponto de me deixar numa cama, mas quantas vezes eu acordava sem vontade de nada. Porque a depressão, como já ouvimos, ela faz isso. A gente quer fugir de tudo e de todos, porque a gente não quer sentir aquela dor. Então a primeira coisa que eu queria falar para você é que todos nós estamos sujeitos a ter depressão. Por mais espirituais que nós sejamos, por mais que nós estejamos sempre querendo estar em comunhão com o Senhor. Mas esses dias de muito aprendizado, eu ouvi
a seguinte frase: quando há liberação do perdão, acaba a legalidade. Eu vou repetir porque talvez seja uma palavra nova para você. Quando há liberação do perdão, acaba a legalidade. E o que é essa legalidade? Eu também não sabia muito bem, mas estudando, eu fui entendendo que há determinados momentos da nossa vida em que talvez por um erro, uma falha, uma ingenuidade, nós acabemos dando legalidade ao diabo, para que sentimentos que não vêm do Senhor invadam a nossa alma. Dar legalidade é dar autorização a alguém. Eu posso sim dar legalidade ao Espírito Santo, mas inconscientemente, ou sem que eu perceba, eu posso dar legalidade ao diabo para que ele permita, que esses sentimentos que não vêm do Senhor invadam a minha vida. E mais do que isso, eu ouvi a seguinte frase: depois do perdão, não dói mais. E era isso que eu estava buscando. Eu queria que não doesse mais. Então eu pedi: Senhor, se há necessidade de eu liberar perdão a alguém, que o Senhor se revele. Porque na minha mente eu achava que eu não tinha que perdoar. Eu sempre ouvi sobre o perdão na igreja. Eu sempre cantei hinos sobre o perdão, eu sempre li na Bíblia sobre o perdão. Mas nessa situação que eu tinha sido altamente injuriada, que eu tinha ouvido palavras que não condiziam com a minha pessoa, eu dizia: mas Senhor, como? Eu não preciso perdoar uma pessoa que falou coisas que eu não sei que são verdade. Lá no fundo eu dizia: essa pessoa não merece o perdão. Mas eu fui entendendo que eu precisava retornar dias, meses atrás e pedir que o Senhor me revelasse e eu fizesse esse autoconhecimento e me lembrasse do dia em que eu permiti que esse sentimento me invadisse. E eu descobri que foi no dia então que eu não havia liberado o perdão. E eu estava então presa em um cativeiro. É isso que o Senhor faz quando a gente pede a revelação do Espírito Santo. Ele nos mostra aonde estamos presos, qual é esse cativeiro. E querido, sabe como nós entramos nesse cativeiro? Através das nossas fraquezas. É por isso que já foi dito aqui nessa noite que é importante nos conhecermos. Então, durante essa pandemia, eu fui buscar me autoconhecer, eu busquei ajuda de profissionais e pedi ao Senhor: Senhor, que o Senhor se revele. E aí o Senhor me mostrou qual era a minha fraqueza. E na minha fraqueza foi quando, sem querer, porque ninguém quer, mas sem querer eu havia dado legalidade ao diabo. Eu quero ler com vocês o texto de Filipenses 2,15 e dizer mais uma vez que se depois dessa palavra você quiser falar com um conselheiro, você pode ligar para esse número que está passando aí na sua tela. Filipenses 2,15. Diz o seguinte, na linguagem de hoje, na minha versão diz: para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más. Quando eu li essa palavra, o Senhor se revelou e disse: Priscila, eu não quero que você tenha mais esse sentimento de culpa. Há um outro texto do salmista, Salmo 31:10, na linguagem de hoje também, que diz: a tristeza acabou com as minhas forças,
As lágrimas encurtam a minha vida. Eu estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Queridos, eu não queria mais esse sentimento de tristeza me abatendo. Foi quando eu disse: Senhor, então se eu tenho que liberar o perdão para não doer mais, é isso que eu quero fazer. Então esse é um dos passos para sair da depressão. É querer sair da depressão. Há batalhas que eu tenho que vencer. Não adianta em muitos momentos eu pedir: pastor, ora por mim, irmão, ora por mim. Porque essa batalha pode ser vencida sim com a ajuda do seu irmão, mas quem tem que vencê-la é você. É por isso que na Bíblia encontramos aquela passagem: entra no teu quarto e no teu quarto ora em secreto. Então foi só quando eu, após essa leitura, isso foi num domingo, esse ensinamento sobre a legalidade, eu cheguei na minha casa e eu disse: Senhor, sem mais demoras, eu entrei no meu quarto, me ajoelhei e disse: eu quero liberar o perdão. E citando o nome da pessoa que me havia magoado, eu disse em voz alta, audível: Deus, eu quero liberar o perdão para essa pessoa. E mais do que isso, eu quero que o Senhor me perdoe, porque naquele dia eu dei legalidade ao diabo para que ele me tirasse da comunhão com o Senhor. Querido, sabe o que aconteceu? Eu não tinha condições de nem olhar para aquela pessoa, de nem ouvir falar o nome dela. No dia seguinte, eu tive que participar de um evento onde essa pessoa estava presente. E eu pude participar em paz, no meu coração, porque eu havia liberado o perdão. Então, antes de eu prosseguir, eu quero dizer a você: eu não sei se você tem alguém para quem você tenha que liberar o perdão. Talvez você nem se lembre, mas se há algo que está doendo, que está te causando dor, eu sugiro que você faça a seguinte oração: Deus, se essa dor é porque eu deixei de liberar o perdão, que hoje, sem mais demoras, o Senhor se revele e me mostre. Porque lembre-se, onde há liberação do perdão, não há dor e não há depressão. Queridos, qualquer pessoa pode ser ferida. A grande questão é como reagimos a isso. Mais importante do que fizeram conosco é o que estamos fazendo com o que fizeram conosco. Perdão não é um sentimento, é uma escolha. Como eu disse aqui, você nunca vai sentir o desejo de perdoar. Então essa é a obra espiritual que Deus faz. É de colocar você o sentimento da liberação do perdão. Só quando eu entendi que era uma ação espiritual é que eu pude praticar a ação da liberação do perdão. Porque para perdoar é necessário morrer para os nossos próprios sentimentos. Isso é muito duro, não é? Ninguém quer morrer para os seus sentimentos, para o seu eu, mas para perdoar é preciso. Perdão não é uma sugestão, como nós sabemos à luz da Bíblia, perdão é um mandamento. Perdão é unilateral, não depende da atitude da outra pessoa, depende só da sua atitude. Que atitude você vai tomar hoje em relação ao perdão? Você vai decidir continuar com sua dor? Ou vai pedir para que Deus o ajude a liberar o perdão? Perdoar alguém não significa fingir que você não está ferido. Eu me lembro de uma vez que eu era muito pequena e a minha mão ficou presa na porta do carro. E até hoje eu tenho uma cicatriz.
Essa cicatriz faz com que eu me lembre daquele dia em que a minha mão ficou presa na porta do carro. Eu me lembro até hoje daquele dia, mas hoje não dói mais. Então o perdão é isso. Não significa fingir que algo não aconteceu, mas significa que você não vai mais ter dor com aquele acontecimento. O perdão evidencia o princípio ativo da graça e da misericórdia de Deus. Há um texto de Mateus 6, 14 e 15 que diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso é muito sério, não é? É por isso que naquele dia, quando eu cheguei na minha casa e me ajoelhei, eu disse: Deus, eu libero o perdão para essa pessoa agora. Mas eu também quero te pedir perdão, porque eu sei que se eu não perdoar, o meu perdão não será perdoado. Então, quando você perdoa, você peca menos, porque a sua comunhão com o Senhor aumenta. Quem não quer estar em comunhão com o próprio Deus? Então, não ser perdoado é apostasia, cria uma separação entre você e Deus. Como é bom vir à casa de Deus e poder adorar livremente. Quem não quer adorar ao Senhor livremente? Então, para isso, é preciso liberar o perdão. Há fases do perdão. Tem a fase da indiferença, tem a fase da raiva, e a ira não vem de Deus. Tem a fase do conflito, tem a fase da frustração, que é essa fase que dói na alma. Tem a fase da aceitação, quando você aceita que sem o perdão você não poderá ver plenamente a graça do Senhor. Tem a fase da paz, essa paz que é automática quando você libera o perdão. E tem a fase da memória cicatrizada, essa fase quando você tem a cicatriz, mas não sofre mais com ela. Então, querido, eu quero convidar a você a fazer essa oração. E se você tem alguma dificuldade, quer ajuda dos nossos conselheiros, nós estamos aqui para lhe ajudar a fazer esse tipo de oração. Porque o perdão pode se transformar numa raiz de amargura que atrapalha não só a sua vida, mas de todos os que estão à sua volta. E nós estamos juntos aqui com você. Deus o abençoe.